Olá, alunos Smart Med, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do nosso módulo de Anato 2. Vamos ver toda essa parte introdutória desse componente ósseo que seria a nossa cabeça. Você vai começar a fazer uma distinção na aula de hoje do que seria neurocrânio e víscerocrânio. E o melhor, com aquele jeito da Smart Med de entregar para vocês aquelas dicas e vamos ter um exercício daquilo que mais cai em prova. Então vamos lá, com aquela vontade de ser feliz e gabaritar qualquer coisa que possa cair em anatomia, vamos embora! Então, para a gente começar nas generalidades dos ossos da cabeça, primeira coisa que você vai entender é que a cabeça em si, o esqueleto completo vai abrigar duas coisas. Se a gente estiver falando do encéfalo, vai ser o neurocrânio, e se a gente estiver falando do maciço facial, a gente vai lembrar do órgão ali da mastigação, que vai ser a parte da mandíbula, a parte da maxilar, todos os dentes, enfim. Mastigação e os órgãos do sentido. Como assim? A gente vai conseguir ver a parte da visão, do olfato e também do paladar. Então, tudo isso aí quando a gente fala do maciço facial. Juninho, mas eu não estou entendendo nada. Fique tranquilo, eu estou só introduzindo. Daqui a pouco a gente parte tanto para o Atlas e aqui também a gente vai deixar tudo bem amarrado. E quando a gente fala de cabeça em si, a gente vai ter que dividi-lo em 3 porções. Como assim? Primeiro, você vai fazer uma distinção geral, só com 2, e depois a gente vai agregar 3. Primeira coisa, falando de cabeça, é neurocrânio e víscerocrânio. Então repita comigo, neurocrânio, víscerocrânio. Entendeu aí? Vamos dividir mais um pouquinho. Então quando eu falo de neurocrânio, eu vou dividir em calvária, que seria a calota craniana, e a outra coisa seria a base do crânio. A gente vai ter uma aula só para a base do crânio, é muita coisa. Então tudo isso aqui vai ser o quê? Neurocrânio. E o neurocrânio vai ser essa parte que vai estar em verde aqui. Então, toda essa parte, neurocrânio, que eu vou dividir novamente em quê? Em calvária e base do crânio. Já quando eu falo do esqueleto facial, que é o maciço facial, eu vou chamá-lo de víscerocrânio, que é essa parte aqui que está em verde. Os órgãos do sentido vão estar predominantemente ali. Então, vamos fazer agora já uma coisa para ficar bem mais didático para vocês. Vou colocar aqui esse crânio completo e vocês já viram que para eu dividir esses ossos do crânio, divido em duas partes, neurocrânio, víscerocrânio. Neurocrânio eu vou dividir novamente em duas partes, que seria essa parte da calota craniana, ou também chamado em espanhol de bóveda cranial, ou também chamado em português de abóbada craniana, ou também pode ser chamado tudo isso aí, achou pouco, calvária. E você deve estar se perguntando, mas Juninho, por que calvária? Porque os anatomistas lá das antigas, quando eles olharam para a cabeça das pessoas, principalmente dos homens, eles viram que muita gente tinha cabelo aqui, mas não tinha cabelo aqui nessa região de cima. Por isso que chamou de Calvária, porque lá na Bíblia, o Monte Calvário foi aquele monte que Jesus subiu, e quando ele subiu lá, na parte da base tinha vegetação, mas em cima não tinha vegetação. Por isso que é chamado de Calvária. Então só para vocês saberem, uma mesma estrutura aqui, vocês podem escutar como bóveda cranial, abóbada craniana em português, calota craniana, que daí pode ser para os dois, e também pode ser chamado de Calvária. Quando eu olho aqui embaixo, base do crânio. Então isso aqui tudinho é para abrigar o quê? O encéfalo. Você deve estar se perguntando, Juninho, o que é encéfalo? Fique tranquilo, que eu já vou logo dizer que o cérebro está no encéfalo, mas não é só cérebro que tem lá no encéfalo. E quando eu falo aqui do maciço facial, eu vou chamar de quê? De víscerocrânio. Tá ficando mais tranquilo? Eu vou colocar isso agora no Atlas 3D para a gente ver cada ponto. Então quando a gente chega aqui no Atlas 3D, a pancada do universo que você já tem que responder comigo é qual é a divisão do crânio? Você vai dizer primeiro, Juninho, tudo o que eu tô falando aqui em cima é cabeça. Mas quando eu falo do sistema ósseo, todo esse aparato ósseo, você vai dizer que é o quê? Já sei, crânio. E crânio é dividido em 2 pontos, que eu vou dizer aqui que seria o neurocrânio, toda essa região, e o víscerocrânio, que seria essa parte do maciço facial. Quando eu falo de neurocrânio, vai abrigar quem? Já sei, Juninho, o encéfalo, que eu sei que cérebro é uma das estruturas, mas tem mais? Tem mais. Então tudo isso aqui vai ser neurocrânio. Posso dividir o neurocrânio? Pode, em 2 partes, que seria essa parte aqui de cima, chamada de calota craniana, ou calvária, e essa parte de baixo, que eu vou chamar ali de base do crânio, que eu vou ter uma aula só para falar sobre isso. Então vocês entenderam que o neurocrânio vai abrigar o encéfalo, e é a hora de descobrir o que é o encéfalo. Vou tirar toda essa estrutura óssea e a gente vai ver o que seria o encéfalo. Retirando toda essa estrutura óssea, você vai ver que toda essa parte do neurocrânio abrigava 3 estruturas. E essas 3 estruturas, para você nunca mais esquecer na sua vida, que quando eu falo de encéfalo é o conjunto de cérebro, que seria toda essa parte do telencéfalo aqui em cima, essa parte pequenininha aqui, ó, que é chamada de cérebrozinho ou chamado de cerebelo, quando você olha para o nome cerebelo, a etimologia significa cérebro pequeno. Então é cerebelo, e essa outra estrutura aqui, que não dá para ver todo, a gente vai ter uma aula de neuroanatomia
só mostrando tudo isso, que seria a parte do tronco cerebral. O nome tronco já me diz tudo. Imagina que isso aqui seria uma árvore. E o que está sustentando essa árvore seria esse tronco cerebral. Tronco cerebral também tem 3 estruturas, que seria o mesencéfalo lá em cima, seria a ponte no meio, ou também chamado de protuberância, e embaixo, bulbo raquídeo. E depois do forame que vocês vão ver lá em occipital, a gente tem um forame magno. E a partir daqui já não é mais tronco cerebral, vai ser medula espinal. Entendeu mais ou menos? Eu quero só que vocês foquem aqui os ossos do crânio, dividido em 2 partes. Neurocrânio, que abriga o encéfalo, que agora eu sei que é cérebro, cerebelo e tronco cerebral. E a parte do maciço facial, que seria o viscerocrânio, que vai abrigar os órgãos do sentido e da mastigação. Visão, a parte do olfato, a parte do paladar e a parte da mastigação, que é a primeira etapa da nossa digestão. Como a gente já entendeu aqui o completão, vai ficar mais fácil. Agora vamos mais para frente. Quando eu falo de cabeça, a primeira coisa que eu tenho que saber é que ela se articula em alguma parte. Então você vai entender que a cabeça é a região que está acima do pescoço. Então se eu sei que está acima do pescoço, ou cuello em espanhol, essa região é articulada por um osso, que é chamado do Atlas. Lembra que era a primeira vértebra cervical? Então você vai dizer que a cabeça está articulada com a primeira vértebra cervical. E quando a gente dividiu, a gente viu que seria em 2 partes, que seria o neurocrânio, que aí vai proteger e vai conter o encéfalo, que tem 3 estruturas, e o viscerocrânio, ou chamado de esqueleto do rosto, da face, que aloja a maior parte dos órgãos do sentido, que a gente viu que seria a visão, principalmente a parte do olfato e do paladar. E também aqui vai dar apoio aos órgãos da mastigação, que a gente vai ver que tem a mandíbula, que é um único osso móvel, e tem a parte do maxilar em cima e essa parte dos dentes. Então vamos fazer agora a distinção de cada osso que eu tenho no crânio. Tem muitos ossos, Juninho? Tem. E aí você vai focar aqui porque tem muito ponto para você não esquecer. Então a primeira coisa que eu quero que você faça a distinção, já sei, que eu vou colocar uma linha aqui traçando o que seria neurocrânio e o que seria viscerocrânio. Começando aqui com os ossos do crânio, a gente vai focar no neurocrânio, e quando a gente falou do viscerocrânio, a gente vai dizer que são os ossos da cara em espanhol, ou chamado de ossos da face em português, e é chamado de viscerocrânio. Facinho por enquanto? Agora vamos para cada ponto. Quando eu falo do neurocrânio, seria essa região em verde, e quando eu falo da quantidade de ossos, seriam nada mais, nada menos do que 8 ossos. Então você vai colocar neurocrânio, 8 ossos. Outro ponto é que esses 8 ossos, nem todos são pares, nem todos são ímpares. Então a gente tem que fazer a outra distinção, que seriam 2 ossos pares, o temporal e o parietal, e agora a gente tem os ossos que são ímpares, que são quais? Frontal, etmoides, esfenoide e, por último aqui, occipital. Bora ver eles no Atlas de Anatomia. E aqui no Atlas vai ficar bem mais fácil de entender que, quando eu falei de neurocrânio, 8 ossos sendo 2 pares e os 4 ímpares. Começando pelos 2 pares, para ficar bem mais fácil aí no seu estudo. Quando eu olho aqui ó, numa visão de cima, eu posso ver que esse crânio, ele tem aqui esses 2 ossos pares. E o nome já está dizendo, é parietal. Porque se ele fosse ímpar, seria imparietal. Brincadeira, gente. Então é parietal. Você vai ver que eu tenho parietal desse lado e parietal do outro. Então esses 2 ossos aqui, chamados de parietais. E quando eu olho aqui ó, na lateral da cabeça, aqui próximo da região do ouvido, você vai dizer que esse osso aqui, que tem muitas particularidades, seria o temporal. Do outro lado eu também tenho o temporal. Ficou fácil de vê-los? Então eu tenho 2 parietais e 2 temporais. Só aí, como eu sei que tem 2 pares, eu já somo o que? 2 mais 2, eu tenho 4 ossos. Como são 8 no total do neurocrânio, eu tenho que ver que faltaram 4 ossos. E esses 4 ossos, eles estão na linha mediana. Por isso que eles são ímpares. Eles estão aqui no plano mediano. Então vocês vão ver que todos os ossos eles vão seguir uma linha de anterior a posterior. E preste atenção, o primeiro osso que você já vê assim ó, de cara quando olha para um crânio, seria esse aqui primeiro, que seria o osso frontal. Vou dar aqui uma ampliada nesse osso frontal e eu vou fazer o ponto. Vou retirá-lo e você vai seguir o seu caminho de anterior a posterior. Para a gente fazer esse caminho de anterior a posterior, eu vou virar aqui esse crânio para trás, vou retirar esses 2 parietais que vão estar aqui ó, me atrapalhando, vou tirar aqui eles 2 e eu vou olhar de anterior a posterior. Olha como ficou mais fácil. Eu vou ver aqui esse primeiro osso, depois que eu tirei o frontal, ainda na linha mediana. Esse aqui é o osso etmoides. A gente vai ver hoje tanto o frontal quanto o etmoides. Esses outros vai ficar para as outras partes da nossa aula. Então eu vi aqui ó, anteriormente o etmoides,
Esse segundo aqui, ó, que eu tô vendo que parece uma borboleta, todo aqui meio amarelo, um amarelo mijado que a gente chama, aqui vai ser o esfenoides. Então até agora, etimoides anteriormente. Posterior a ele, a gente vai ver o esfenoides, e aqui atrás você vai ver o quê? O occipital. Então, mais uma vez, quando eu falo dos pares, vou lembrar dos parietais, dos temporais. Esses dois são pares. Quando eu falo da linha mediana, eu estou falando primeiro que eu retirei aqui, que seria o quê? Já sei, Juninho, frontal. Depois eu venho com etimoides, esfenoides e occipital. Ficou mais fácil? Vamos agora voltar para o nosso slide. Então, no nosso slide aqui, a gente terminou tudo que era neurocrânio e agora a gente vem para o viscerocrânio. Lembrando que o viscerocrânio vai ter aula só para ele. Aqui é só para mostrar quais são os ossos. Então, no viscerocrânio, tem muito mais que no neurocrânio. Então, no total aqui, você vai ver que desse maciço facial são 14 ossos. E aqui também a gente faz a distinção do que é par e o que é ímpar. Então, a gente vai puxar a setinha para cá e vai puxar uma setinha aqui para baixo. A primeira setinha a gente vai chamar do maciço facial. Como assim maciço facial? É aquela parte dos ossos aqui da nossa face que não se movimentam, não são móveis. Pergunto para vocês, quando eu falo dos ossos do meu nariz, você tocando eles, será que ele tem característica de ser móvel? Você vai dizer que não. Quando eu coloco aqui a mão na nossa bochecha, nessa parte aqui dura, que vocês vão ver que é o pômulo facial, essa partezinha aqui, você vê que é móvel? Não. Se eu pego nessa parte aqui do maxilar, você vê que ele é móvel? Também não. Agora, se eu toco nessa parte da mandíbula e eu consigo movê-la, você vai dizer que a mandíbula é o único osso móvel que a gente tem no crânio inteiro. Olha que ponto interessante. Então, no maciço facial, você vai dizer que são 13 ossos. Quando eu falo da parte móvel, que só tem ela, você vai dizer que é a mandíbula. E a mandíbula, ele vai ser ímpar, porque a gente não tem duas mandíbulas, é só uma, e vai dizer que ele é o único osso móvel que a gente tem na cabeça. Repita aqui comigo. O único osso móvel de todos que a gente viu, tanto do neurocrânio quanto do viscerocrânio, quem vai ser ele? Mandíbula. Cai muito em prova. E aí eu tenho certeza que você vai brilhar e não vai errar em nada. Então, outro ponto aqui, maciço facial, 13 ossos, nenhum deles tem a característica de ser móvel. E quando eu faço a mesma distinção, perguntando para vocês, será que é só par ou só ímpar nesses ossos? Você vai dizer, Juninho, tem os dois. Tem a parte dos pares e tem a parte dos ímpares. Então, preste atenção aqui nos pares. Nos pares, sabe a quantidade de ossos que tem? Muitas. Vamos focar aqui em cada um deles. Primeiro, tem os maxilares, que você vai ver o maxilar de um lado e maxilar do outro. Você vai ver os palatinos, e os palatinos estão lá no seu céu da boca, na parte mais posterior. Você vai ver também os zigomáticos, que são esses aqui, ó, que você toca aqui até nessa proeminência assim, que seria da maçã do rosto. Os nasais, que a gente vai ver que também tem dois aqui. Os cornetes nasais inferiores, que vocês não conseguem tocá-los, porque eles estão dentro da fossa nasal. E os ossos lagrimais, que estão aqui nessa região bem próximo do nariz. E chegamos aqui no ímpar. E o ímpar só tem um ossinho que a gente vai ver que ele trabalha sozinho lá no viscerocrânio. E ele é chamado de vômer. Então o vômer é o único osso ímpar do maciço facial. Juninho, mas é o único osso ímpar do viscerocrânio? Não, você vai dizer que tem a mandíbula. E mandíbula é o único osso móvel que a gente tem no nosso crânio. Bora ver eles lá no Atlas? E chegando aqui no Atlas, vamos dar nome a cada coisinha que vocês viram do viscerocrânio. Quando a gente começou a falar do primeiro osso, foram os maxilares. E os maxilares eu tenho aqui, ó, do lado direito e eu tenho do lado esquerdo. Então eu tenho um maxilar aqui, que seria toda essa estrutura óssea de um lado e essa estrutura óssea do outro lado. Então esses dois aqui seria o maxilar. Já quando eu falo do palatino, eu vou pegar aqui, ó, e vou dar uma olhada por baixo, inferiormente. E o palatino seriam esses dois ossos que vocês estão vendo aqui, ó, no finalzinho do nosso céu da boca. Porque toda a parte inicial do nosso céu da boca seria que osso? Já sei, Juninho, maxilar. Então esse osso aqui, ó, que vocês estão vendo grandão, ele também vai pegar boa parte do céu da boca anteriormente. Então ele vai pegar o terço anterior e o terço médio. O terço posterior vão ser dos palatinos. Então a gente já viu o maxilar e o palatino, que está na parte posterior do nosso céu da boca. Seguindo o nosso caminho, a gente tem aqui as maçãs do rosto. E essas maçãs do rosto, eu tenho o zigomático. E o zigomático, ele tem uma historinha bem bacana, que quando você olha para a etimologia dele, e essa etimologia vem lá do grego, significa juntar. Tem outro nome também, mas vamos colocar aqui como juntar. E por que juntar? Porque ele vai formar, juntamente com o temporal, um arco chamado do arco zigomático. E sabe o que significa juntar?
juntar é um casalzinho. E esse casalzinho, você já viu esse nome zigomático com início também, que era o zigoto. Lembra que o zigoto seria a junção de duas estruturas para fazer você e eu aqui? Você vai lembrar que o zigoto seria a junção do espermatozoide com o óvulo. Então essa junção dos dois formou o zigoto. Então tudo que você vê zigo no grego significa juntar. Então o zigomático vai formar um arco com temporal chamado de arco zigomático. E outro ponto mais interessante aqui é que você vai ver que o zigomático tem dos dois lados. E seguindo o nosso caminho, já que a gente viu o maxilar, o palatino, o zigomático, agora a gente chegou nos ossos nasais. E como eu já sei, eu tenho um osso nasal desse lado e eu tenho um osso nasal desse outro lado. Eu tenho um osso que é pá. Seguindo nosso caminho mais adentro da nossa fossa nasal, eu tenho esses dois ossinhos aqui, que tá um do lado do outro, na parte mais inferior dessa fossa nasal, que se chama o quê? Cornete nasal inferior. Isso em espanhol. Quando a gente fala em português, seria a concha nasal inferior. Então a gente tem de um lado e tem do outro. Então a gente tem esse osso que é independente. Você deve estar se perguntando, mas Juninho, eu sei que aí é a concha nasal inferior, mas a concha nasal média e superior é um osso também? Você vai dizer que são estruturas ósseas, mas que são dependentes, ou seja, eles são estruturas que estão ligadas ao etimoide. Então você viu aqui que eu tenho uma concha nasal do lado direito e uma concha nasal do lado esquerdo. E agora a gente chegou no outro osso aqui do maciço facial, que seria esse osso aqui, ó, que está em azulzinho. Esse osso aqui, ele é chamado de quê? De osso lagrimal. Osso lagrimal em espanhol e lacrimal em português. Então esses ossos, eles estão ali, ó, bem próximos. Eles estão tocando tanto o osso frontal superiormente, como eles estão tocando anteriormente esse osso que é o maxilar. Então eu tenho um osso lagrimal desse lado direito e eu tenho um osso lagrimal do lado esquerdo também. E no penúltimo, ainda do maciço facial, você vai ver que eu tenho esse osso aqui embaixo, que ele está fazendo parte do septo nasal. A gente no septo nasal tem duas estruturas ósseas, que seria essa superiormente com a lâmina perpendicular do etimoides, e tem aqui inferiormente o vômer. E o vômer, ele tá sozinho, ele é carreira solo. Como ele está no plano mediano, só vai ter um vômer, não tem um par de vômer. Vamos olhar ele aqui inferiormente. Então o vômer, piscando aqui para você, para ficar mais fácil. Então tudo que a gente viu agora foi do quê? Do maciço facial. E por último, lembra que a gente falou que tem um osso que também é ímpar e é o único osso móvel que a gente tem do crânio, que seria aqui, ó, a parte da mandíbula. Então essa mandíbula aqui, ó, gigantesca para você, seria o único osso móvel que a gente tem no crânio inteiro. Então, como agora já terminou toda essa parte de introdução de todos os ossos da cara, vamos focar aqui no que realmente vai interessar para essa primeira parte, que seria o quê? Os ossos do neurocrânio. E nos ossos do neurocrânio, a gente já viu que são compostos por 8. E desses 8, quantos são pares? Você deve estar gritando para mim, Juninho, só 2, que seria o parietal e o temporal. Então vamos anotar aqui, ó, que pares seriam temporais e parietais. E nos ímpares seriam todos esses aqui que estão abrigando o encéfalo, que estão no plano mediano. Anteriormente eu tenho o frontal, posteriormente eu tinha o etimoide, mais atrás ainda eu tinha o esfenoide e por último, terminando aqui na nossa base posterior do nosso crânio, a gente vai chamar ele de occipital. Então tudo isso aí a gente já viu. Mas quais são as características desses ossos do neurocrânio? Todos eles vão ser o quê? Ossos planos. Lembrando que fora os planos, tem os ossos longos, os ossos curtos, os irregulares e os sesamoides, tudo isso aí. Então quando eu falo dos ossos de neurocrânio, planos. E esses ossos estão cobertos por fora por uma camada chamada periósteo. Então cobertos por fora por periósteo, que é chamado também de pericrânio, e por dentro eles estão revestidos pelo quê? Pela dura madre. E essa dura madre, que em português é chamada de dura mater, é uma das 3 membranas que a gente tem revestindo o quê? O nosso sistema nervoso central. Isso a gente já explicou numa aula que tem no YouTube também, chamada de quê? Neuroanatomia. Se vocês quiserem, dê uma olhada lá que tá muito top também. E como eu sei que esses ossos que estão no neurocrânio, eles são planos, eles são formados por 2 lâminas. Uma lâmina que é externa, uma lâmina que é interna. E entre essas lâminas tem uma estruturazinha chamada de quê? Diplói. Então anotem aí. São formados por 2 lâminas de osso compacto, chamados de tábula interna, tábula externa, e por dentro eu tenho um osso esponjoso que é chamado de diplói. Vai cair em questão e eu tenho certeza que você vai acertar. E esses ossos, como vocês já devem estar imaginando, eu tenho a parte dele que está olhando para a face externa do crânio e a face interna. Ou em espanhol, cara externa e cara interna. Juninho, mas essas caras, essas faces externa e interna, tem nome? Tem. Se eu estou falando do crânio, eu tenho uma cara que é chamada de exocranial e uma cara que é chamada de endocranial. Ou em português, uma face exocraniana e uma face endocraniana. E o mais interessante, isso aqui é uma cerejinha do bolo,
é que alguns desses ossos vão apresentar cavidades, e essas cavidades aqui são chamadas de senos. Vocês vão ver que os senos, ou seios em português, vai ter um seio que é frontal, vai ter um seio maxilar, vai ter um seio etimoidal, um seio esfenoidal, e são cavidades pneumáticas. Por que isso, Juninho? Porque ali também consegue se acumular ar e vai deixar essa estrutura óssea mais leve. A gente vai ver também quando estiver falando de cada osso. Então, no exocrânio aqui, como a gente já viu, vamos dar nome para cada coisa. Eu quero começar aqui anteriormente com esse maior osso que a gente tem aqui, que seria o osso da nossa testa, que seria o osso frontal. Esse outro osso aqui que também está no plano mediano, que a gente consegue ver aqui na parte de cima do nosso septo nasal, vai ser o osso etimoide. E esse osso também que está compondo a nossa órbita de um lado e de outro, apesar dele estar dos dois lados, ele é um osso só, é chamado de esfenoide, que parecia a borboletinha que a gente viu lá no Atlas. E quando eu olho aqui para essa parte lateralizada, aí seria um osso par, a gente tem os temporais e mais em cima a gente tem os ossos que são os parietais. Já numa visão lateral ainda desse exocrânio, olhando esse crânio por fora, eu consigo ver aqui, ó, anteriormente que osso, já sei, Juninho, frontal. Depois eu tenho esses dois ossos gigantescos aqui, que vão formar essa calota craniana também, que são os ossos que são dois, por isso que ele é parietal. E posteriormente eu tenho esse outro osso que vai fazer essa base posterior do meu crânio, que é chamado de quê? Occipital. Nas laterais eu tenho esse osso aqui, ó, que é um só, que pega de um lado e de outro, que seria o esfenoide, e esse outro osso aqui, ó, que vai ter essa parte do conduto auditivo também, o meato acústico externo, que seria esse buraquinho aqui do nosso ouvido para poder entrar o som, que seria o temporal. E ainda com a visão do exocrânio agora superiormente, eu vou ter essa visão aqui. Quais são os ossos que eu tenho? Anteriormente eu tenho o frontal, não pode esquecer, vendo de todas as visões. Aqui, ó, lateralizando e continuando nessa calota craniana, eu tenho os dois parietais e posteriormente eu tenho o quê? Occipital. Tá vendo que quantas vezes mais a gente for repetindo, vai ficar mais fácil para você. E já numa visão aqui, ó, exocraniana, só que inferiormente, você tá vendo esses ossos, vai ficar um pouquinho mais bagunçado na sua cabeça, mas eu tenho certeza que você vai acertar. E esqueça todos esses ossos aqui do maciço facial, não precisa olhar para eles agora, que isso aí a gente vai ter uma aula só de viscerocrânio. Vamos prestar atenção do que seria o neurocrânio. Então eu tenho esse osso aqui, ó, que seria a nossa borboletinha vista de baixo, que seria o esfenoide, mais lateralizado eu tenho aqui, ó, do lado e do outro a parte do nosso ouvido, lembra ali do temporal, então eu tenho os dois temporais, e mais posteriormente eu tenho o occipital, fazendo a nossa base posterior do nosso crânio. Juninho, então tudo que eu vi foi uma visão exocrânio, tanto a parte lateral, a parte superior e a parte de base do nosso crânio, olhando por baixo. Agora eu quero que vocês vejam o crânio por dentro, e aqui a gente tem o endocrânio. E o endocrânio seria essa visão aqui. Quais são os nomes que eu não posso esquecer? Primeiro, a gente tem que lembrar sempre de anterior a posterior para ficar um estudo organizado. Eu tenho esse primeiro osso aqui, que vai ser o osso frontal. Posterior ao frontal, a gente tem os parietais. E mais posterior ainda, eu tenho o occipital. Só que lembra vocês que eu falei de alguns ossos ímpares que estão no plano mediano? Fora o frontal, eu tenho esse outro aqui, que vai compor também o meu septo nasal. Lembrando que esse septo nasal, eu tenho duas estruturas ósseas. Superiormente, eu tenho o etimoides, que é esse osso aqui. E quando a gente vai ver no viscerocrânio, tem essa parte aqui, ó, da base do meu septo, que seria o vômer. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver em outra aula. Então eu tenho o etimoides anteriormente, posteriormente aqui eu vou ter o esfenoide, e aqui nas laterais, que não dá para ver tão bem, eu vou ter aqui a parte do temporal. E Juninho, numa visão endocrânio agora de cima, olhando para a base do crânio, lembrando que a gente vai ter uma aula só sobre isso aqui. Todos os forames possíveis, que seriam esses buraquinhos, que a gente vai ver que cada estrutura vai passar ali, e também a gente vai distinguir cada osso desse com os seus pormenores. Então vamos focar aqui só numa visão geral. Quais são os ossos que a gente tem na base do crânio? Primeiro, eu estou com a vista endocraniana, estou olhando para o cérebro de cima para baixo e eu estou olhando para dentro desse crânio. Então o primeiro ponto que eu tenho aqui seria esse primeiro osso aqui, que é chamado de quê? Frontal. Eu tenho esse frontal, lembrando que é só um frontal, apesar dele estar dos dois lados, mas é um frontal. Depois eu tenho esse outro no plano mediano, com o etimoide. Mais atrás dele, posteriormente, a gente tem o esfenoide. Lateralizando aqui desse lado e desse outro, eu tenho o quê? Os temporais. Aqui na lateral também, mas pegando pouco a nossa visão, seria o que? Os parietais. E por último, posteriormente, eu tenho o occipital. Apesar de estar aqui nos dois lados, ele é um osso só. E aqui, só para resgatar o que a gente já viu, quando falou de
neurocrânio são quantos ossos? 8 ossos. Sendo eles, quantos são pares? 2. Eu só tenho aqui os temporais de um lado e do outro e os parietais. E quantos deles são ímpares? Já sei, Juninho, são 4, que estão na linha mediana. Anteriormente, frontal, depois etmoides, esfenoide e, por último, occipital. Tá vendo uma informação que parecia muito longe lá no início, agora tá ficando mais fácil. E quando a gente fala de crânio, todo esse crânio a gente viu que são todos eles, com exceção da mandíbula, são ossos que estão o quê? Imóveis, eles estão juntos. E eles estão juntos geralmente por suturas. Então são o quê? São junções de ossos que vão deixar eles perfeitamente aderidos, que eles não tenham movimentação entre si. Então as suturas mais importantes que eu tenho, lembrando que são várias suturas, mas as mais importantes que eu tenho aqui, vamos focar nessa primeira, que seria entre o frontal e o parietal. Seria uma sutura que é chamada de sutura frontoparietal. Mas falando dessa sutura frontoparietal, tem um nome para ela também que é chamada de sutura coronal. Então, Juninho, eu tô vendo aqui, ó, essa região do frontal se articulando com o parietal numa visão superior e numa visão lateral, olha ele aqui se articulando também com o parietal, frontoparietal, ou também chamado de sutura coronal. Então, esses dois pontos aqui, eu tenho a mesma sutura. Já quando eu olho aqui entre um parietal e outro parietal, essa sutura que é interparietal, tem nome para ela também? Tem. E aí você lembra, se eu fiz esse corte aqui, que a gente lembrava na anatomia que era coronal, esse outro corte aqui, nesse sentido que é vertical, você vai dizer que é a sutura chamada de, já sei, Juninho, sagital. Já posteriormente, onde eu coloquei essa setinha aqui, você vai ver que o occipital está se juntando com os parietais. E é uma sutura chamada de sutura occipitoparietal. E, Juninho, tem nome para ela também? Tem. E é chamado de sutura, preste atenção nos dois pontos aqui, lambidóidea. Então, mais uma vez, sutura coronal, sutura sagital e sutura lambidóidea, onde você consegue vê-la também. E aí você deve estar se perguntando, mas Juninho, eu tô vendo também que o temporal está se articulando com o parietal. E aí você vai chamar também de sutura, lembrando do ossinho, ó, temporoparietal. Tem nome para ela também? Tem. É chamado de sutura escamosa. Então aqui, ó, só pra gente não esquecer, sutura frontoparietal é chamada de sutura coronal. Sutura interparietal é chamada de sutura sagital. Sutura occipitoparietal, lambidóidea. E sutura temporoparietal é chamada de sutura escamosa. E aí você deve estar se perguntando, ok, todas essas suturas é para deixar essa cabeça aí imóvel, para ela não se mexer por nada, para abrigar o nosso bem mais precioso, que seria a parte do cérebro. Então eu pergunto para vocês, será que sempre foi assim, tudo fechadinho? E você deve estar se perguntando, Juninho, não, porque quando o bebê nasce, ele tem ali aquelas moleiras. E aí você deve estar lembrando que moleira, pelo menos lá no meu Nordeste a gente diz muito moleira, seria esses espaços aqui que você vai sentir quando você toca a cabeça do bebê, que num termo médico, moleira se chama fontanela. Então a gente tem algumas fontanelas. Tem a fontanela que a gente tem a anterior, ou também chamada de fontanela maior. Tem essa fontanela aqui, ó, que seria a posterior, que seria uma fontanela menor. E também tem aquelas fontanelas laterais. Então só para vocês saberem que quando o bebê nasceu, existia esse espaço entre os ossos, justamente para eles conseguirem se imprensar melhor esses ossos e conseguirem passar pelo canal de parto. É por isso que nem sempre a gente teve esses ossos suturados. Então com o tempo, o que vai acontecer? Esses ossos vão se juntar e aí sim eles não se mexem mais por nada. Outro ponto é que o frontal a gente viu que ele é um osso único, mas vocês sabiam que quando vocês nasceram, o frontal ele era um osso par. E aí depois eles foram se juntando e a gente tem uma sutura que a gente vai ver mais na frente. E chegamos aqui nos ângulos. Os ângulos são os pontos de convergência entre essas suturas. E aí você deve estar se imaginando, peraí, Juninho, se eu tenho, vamos olhar aqui para essa cabeça, a visão superior. Se eu tenho aqui a junção dessa sutura que era frontoparietal, vamos colocar aqui frontal, os parietais e o occipital. Se eu tenho essa junção frontoparietal, eu já descobri que ela é uma sutura coronal e eu olho o ponto de interseção deles, eu tenho ali naquele ângulo, aquele lugarzinho. E quando eu olho aqui posteriormente, na interseção entre a sutura que era occipitoparietal, ou também chamada de sutura lambidóidea, eu tenho outro ponto que é um ângulo. Então esses dois ângulos têm nome, e os nomes são, anteriormente, a gente vai puxar aqui a setinha, e é chamado de bregma. Posteriormente, a gente vai chamar de lambda. E aí eu lhe pergunto, esses ângulos é só na parte superior da cabeça? Não, Brasil, vocês vão ver que existem os ângulos também lateralizados. Então se eu coloco aqui uma vista lateral, eu vou
ver que existe aqui os ossos, né, que a gente já pegou. O frontal, depois eu tenho o parietal, o occipital, o esfenoide e o temporal. E você deve estar se imaginando, Juninho, essa aqui é a parte do esfenoide? O esfenoide, lembra que parecia uma borboletinha? Apesar dele ser um só, ele pegava os dois lados do nosso crânio. Então, uma partezinha dele, que vocês vão ver aí mais na frente, seria a asa maior do esfenoide, ou ala maior em espanhol. Você vai ver que ele também consegue ser visto do exocrânio. Então, seria um ponto para você lembrar. E existe a convergência. Lembra que eu tenho aqui essas suturas, que seria sutura coronal, sutura escamosa, que seria temporoparietal, e a junção delas também, você vai ver que existe esse ponto de convergência. Esse ponto de convergência aqui tem nome, mas vamos olhar aqui mais para trás também, que vocês vão ver que o occipital, o temporal e o parietal, eles se juntam também. E aí eu tenho esse ângulo aqui lateralizado, só que mais posterior. E olha o ponto aqui para vocês não esquecerem. Essa sutura anterior, você vai chamar de pitérium. E essa de trás, eu não sei porquê, mas me lembrou de atrás de asterium. Então eu tenho pitérium e asterium. Mais na frente a gente vai resgatar essas informações e eu vou dar um macete para vocês. E chegamos naquela parte que dá um arrepiozinho, vamos ver se realmente tudo que a gente viu tá fazendo sentido aí na sua cabeça. Conforme as perguntas vão surgindo aqui, a gente vai explicar o porquê também as outras estão erradas. Então, para começar, pergunta 1. Olha aí, acompanha comigo. Qual é a principal função do neurocrânio? E aqui a gente vai ver alojamento dos órgãos do paladar, e aí você vai dizer, poxa, órgãos do paladar seria mais a parte da boca, e boca seria víscerocrânio. Quando a gente fala de suporte para mastigação, a gente vai ver que o suporte da mastigação vai ser justamente o maxilar superiormente e inferiormente a gente viu também a mandíbula. Não pode ser esse. No C está dizendo proteção e contenção do encéfalo. E aí você deve estar pensando, Juninho, tem tudo para ser isso. Por quê? Porque a gente viu que o encéfalo são 3 componentes que estão agrupados. Quais são eles? Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E quando a gente vê formação dos músculos faciais, isso é formação de músculo da mímica. A gente vai ver isso em outras aulas. Então a nossa resposta correta seria o quê? Proteção e contenção do encéfalo. Isso aqui é para o neurocrânio. Já no 2, a gente já bateu várias vezes nessa aula e está dizendo assim, quantos ossos formam o neurocrânio? Tô vendo aqui 12, 6, 8 e 14. Você deve estar gritando para mim que seria o quê? 8 ossos. Sendo ele 2 pares, que seriam os temporais e os parietais, e temos eles também os ímpares, que são 4. Começando mais anteriormente com o frontal, depois a gente vai para o etimoides, esfenoide e occipital. Então a gente responderia aqui C com toda certeza. O 3 está perguntando quais são os ossos do neurocrânio que são pares. Isso aqui, gente, tá de graça. Por quê? Porque a gente sabe que frontal e esfenoide são ossos ímpares. Quando fala do temporal e parietal, se tem parietal no meio, eu já sei que é par, não é ímpar, então com certeza seria essa a resposta. Mas por que o C não é? Etimoide e occipital, a gente vai ver que o etimoide está relacionado com o frontal e também faz parte ali da parte superior do septo nasal, juntamente com o vômer. Lembra ali também daquela lâmina perpendicular? A gente vai ter aula também só para etimoide. Então não poderia ser, muito menos o occipital, que é um osso ímpar que faz parte da nossa base posterior do crânio. E quando a gente fala de mandíbula e vômer, esses dois também são ossos ímpares, mas nem do neurocrânio eles fazem parte do víscerocrânio. Então a resposta correta, letra B. E só para visualizá-los aqui, eu tenho o parietal desse lado, parietal desse outro lado, e eu tenho também o temporal dos dois lados. E essa 4 perguntinha de graça, gente, isso cai em prova e tem muita gente que erra. Tá dizendo assim, que osso do neurocrânio é ímpar? Primeiro, a gente tem que saber o que seria par. E a gente sabe que par seria parietal e temporal. Então, ó, esse aqui eu já descarto, o B também eu já tô descartando, e aí eu venho no C, esfenoide. Lembra que eu tenho frontal, depois eu vou para o etimoide, depois esfenoide e por último eu tenho o occipital? Então aqui eu vou dizer que o esfenoide, ele é ímpar. E por que o nasal, Juninho, não é? Primeiro, que o nasal é um osso par que a gente tem aqui no nariz, mas ele também não faz parte do neurocrânio, ele faz parte do víscerocrânio. Então a nossa resposta seria C de esfenoide. E olha como é que eu consigo visualizá-lo aqui, ó. Até pela órbita eu consigo ver os dois lados do esfenoide. Apesar de estar dos dois lados, ele é um osso ímpar, porque ele é grandão. Inclusive nessa lateral aqui na fossa do temporal, a gente consegue visualizá-lo também. E esse 5, Brasil do céu, tá de graça. Qual dos seguintes é um osso do víscerocrânio? Já sei que o etimoide é neurocrânio, occipital neurocrânio e parietal, que é um par também, vai ser do neurocrânio. Mas o maxilar são esses dois ossos aqui. E a gente sabe também que ele vai compor a parte anterior e média lá do céu da boca. Então aqui o maxilar é do víscerocrânio. Então a resposta aqui seria a letra C. Juninho, onde é que está o maxilar aqui? Olha nessa região aqui, o maxilar do lado direito, maxilar do lado esquerdo, ele também ia pegar o céu da boca e numa visão lateral
lateral, olha como ele se articula também com o zigomático. Fora isso, também ele se articula com o frontal. A gente vê também uma pequena porção dele aqui, ó, se articulando com o osso lacrimal e por aí vai. Tenho certeza que você está acertando todas as perguntas. Não é porque as perguntas estão ficando fáceis, não. É porque você está estudando e está aprendendo conteúdo. Então vamos ver aqui, ó. Pergunta número 6. Qual é o único osso móvel da cabeça? E aí você deve estar dizendo, Juninho, nenhum osso da cabeça é móvel, exceto... E aí eu vou colocar até a imagenzinha dele aqui, ó. Olha, o único osso que se mexe seria a mandíbula. Então, fora esse aí, eu poderia dizer que tem um osso também que é ímpar, assim como a mandíbula do víscero-crânio, que é o vômer. Mas o vômer, ele faz ali junto com a lâmina perpendicular do etimoide, ele faz o septo nasal, a parte óssea. Também tem cartilagem, mas falando de parte óssea, também tem o vômer. Mas, Juninho, quer dizer que a mandíbula e o vômer, eles são ímpares? Sim. Só que de todos eles, do osso aqui do crânio completo, tudo é fechado por suturinha. Esse aqui é o único que é móvel. E a pergunta 7, eu já sei que o neurocrânio tem 8 ossos, eu quero saber quantos ossos formam o víscerocrânio. E o víscerocrânio, Brasil, a gente vai dizer que são 14 ossos. Só que desses 14, a gente já tem que começar a fazer distinção. Quem é ímpar, a gente vai dizer que é a mandíbula, que além de ser ímpar, é o único osso móvel. Tem também o vômer, que está fazendo aqui, ó, parte do meu septo nasal, na parte inferior. E o restante, Brasil, vai ser tudo par. Tem aqui os maxilares, que são esses dois aqui lateralizados ao nariz. Tem os palatinos, que a gente viu que faz parte do céu da boca, mas é lá na parte posterior, no terço final. A gente vê o zigomático aqui, ó, fazendo até o arco zigomático lá com o temporal. Vemos também aqui os nasais, que são esses dois ossos aqui, que inclusive eles também vão se articular lá com o frontal em cima. Temos as conchas nasais inferiores, ou cornetes nasais inferiores, que vão ser um osso independente. Vocês vão ver que as conchas nasais superiores e médias são dependências do etimoide. E temos os ossos lagrimais, que são esses aqui que ficam mediais lá na nossa órbita. E por último, o vômer que a gente já falou. E quando a gente fala da pergunta 8, essa aqui, ó, facílima, que tipo de osso forma o neurocrânio? Será que são ossos irregulares? São ossos curtos, longos? Nenhum deles, Brasil. Vai ser o quê? Ossos planos. E vem um ponto aqui para a gente não esquecer. Já que ele é plano, ele tem o quê? Ele tem uma tábua que é chamada de interna, uma tábua externa, que vai ser de osso compacto, e no meio deles a gente tem osso esponjoso. E o osso esponjoso tem nome. Então, como é que se chama aqui, ó? Como se denomina a capa de osso esponjoso ou a camada de osso esponjoso entre as tábuas do osso compacto, que seria interna e externa? Você vai dizer, Juninho, não é cartilagem que tem no meio dessas tábuas, não é medula, muito menos periósteo. O que vai ter aqui vai ser o quê? Diplói. Então esse seria o nome da parte esponjosa dessas tábuas, que seria justamente essa região aqui, ó. Eu tenho essa lâmina que é interna, essa é externa, e aqui, Brasil, ó, a gente tá vendo tudo que é esponjoso. Tem nome para isso? Tem, diplói. Pergunta 10, super fácil. Que sutura une o osso frontal com os parietais? Juninho, essa sutura que pega ali o frontal com o parietal tem nome? Tem. É chamada de quê? Sutura frontoparietal. Mas tem nome para isso também? Será que é lambidóidea? E aí você vai dizer, poxa, Juninho, lambidóidea, eu tô lembrando que são os parietais com occipital. Quando eu falo de sagital, seria a sutura interparietal. Então só sobrou para mim o quê? Coronal. E olha como é fácil da gente lembrar aqui. Frontal com parietal, frontoparietal. E aí eu tenho aqui a sutura que é o quê? Coronal. Olha ela aqui também nessa vista lateral. E quando eu olho aqui a sutura interparietal, vai ser sutura sagital. E sutura occipitoparietal, eu vou chamar de quê? Lambidóidea. E agora vem para uma pergunta um pouco mais difícil. Muita gente tá errando aqui, que tá dizendo o quê? Que estrutura se forma na interseção. Quando eu falo de interseção de suturas, a gente tá falando dos ângulos. E preste atenção aqui, ó. Eu quero saber qual é o nome da interseção da sutura coronal e sagital. E aí você vai dizer, Juninho, quer dizer que aqueles pontos onde essas suturas se encontram é chamado de ângulo. Será que seria lambda? Não. Será que seria asterion? Também não. Será que seria piterion? Não. Esses dois aqui já vou logo dizendo que você vê numa vista lateral. Mas a lambda você vai ver aqui mais posteriormente. Então, quem vai ser o bregma. Bora visualizar aqui, ó. Quando você vê essa interseção entre a sutura frontoparietal, ou também chamada de sutura coronal, e essa sutura aqui sagital, que é interparietal, você vai ver que essa junçãozinha aqui
essa conjunção interseção é chamada de bregma. Da mesma forma, a gente vê essa posterior, que é chamada de lambda, que é entre o occipital e os dois parietais. E chegamos à última pergunta. Quando a gente começa a responder que fica fácil, a gente se empolga, né? Então, na pergunta 12 está dizendo que estrutura óssea não faz parte do pitério. E aí eu tenho que lembrar, Juninho, o que é pitério? Então já vou colocar a resposta aqui para a gente estudar juntos. Preste atenção, eu tenho esses dois ângulos, que tenho esse aqui mais anterior, apesar de estar lateral, e eu tenho esse mais posterior. Quando eu vejo o astéreo, eu vou lembrar de atrás, astéreo, então vai ficar mais fácil. Que eu sei que vai ser a junção, a interseção, tanto do occipital, quanto do temporal, quanto do parietal. São três aqui envolvidos, três ossos. Mas o que eu quero saber aqui, que estrutura óssea não vai fazer parte do pitério. E o pitério, a gente tá vendo que é essa região aqui. Vai pegar 4 ossos. Eu tenho ele, o esfenoide, o temporal, o parietal e o frontal. Então a resposta aqui que não vai ter essa interseção do pitério vai ser o occipital, onde ele está localizado, lá naquele que era do astério. Então eu vou colocar aqui, ó, para você ver uma setazinha e vou dizer que esse ângulo é chamado de ângulo antero-inferior ou também chamado de ângulo esfenoidal. E aí você tá vendo que o esfenoide, lembra que eu falei para vocês que apesar de ser ímpar, ele é grandão e tem como se ver numa vista lateral? Então, você vai dizer que corresponde ao pitério. Tá vendo como a anatomia pode complicar um pouquinho? Porque às vezes uma estrutura tem vários nomes que podem ser ditos. E tem um macete para vocês. Quando você vê esse nome pitério, pra você não esquecer que aqui, ó, lateralizado, mas é na frente, e tem a ver com a asa do esfenoide, você vai lembrar que um dinossauro tinha asa, e o nome dele era o pterodáctilo. Então você vai lembrar que Piterium tem a asa do esfenoide junto. Então quais são os ossos? Esfenoide com sua asa maior, a gente vai ter uma aula também só para esfenoide, frontal, parietal e temporal. Então são os 4 ossos que compõem. E é isso, gente. Chegamos ao final da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que no final de tudo, quando a gente bate questões que tem a ver com conteúdo e você começa a acertar, você começa a se empolgar. E é isso mesmo. O estudo da anatomia tem que ser muito ativo. E infelizmente ou felizmente, a gente tem que resgatar informação toda hora. Porque se eu fizesse um vídeo para vocês muito curtinho, só vomitando informação, você poderia até aprender na hora, mas daqui a pouco você ia esquecer. Mas quando a gente diz para o cérebro a mesma informação várias vezes, essa informação fica retida. Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau!